ela foi um ícone dos anos 70 e uma das atrizes mais fascinantes do Brasil. No entanto, uma grave doença a forçou a abandonar tudo e a todos, levando-a a passar seus últimos dias reclusa, lutando contra dores intensas, insuficiência respiratória e febre. Hoje, você conhecerá a verdade por trás de sua contaminação pelo HIV, o triste destino dessa sex symbol da época, sua carta impactante deixada após sua morte e o enigma que envolve seu único filho, que desapareceu e foi dado como morto. Além disso, revelaremos o diagnóstico angustiante que limitou sua vida a apenas alguns meses, mergulhando-a em um sofrimento profundo até seu último momento. Nascida em 11 de maio de 1952, no Rio de Janeiro, Sandra Brea Brito se tornaria uma das atrizes mais adoradas do Brasil, sendo conhecida artisticamente como Sandra Brea. Desde jovem, seu brilho natural e carisma imenso indicavam que ela estava destinada a uma carreira de sucesso. No entanto, sua trajetória começou longe das telas. Seu primeiro contato com os holofotes foi como modelo. Sua beleza clássica, combinada a um toque de sofisticação, chamou a atenção desde cedo. Com apenas 14 anos, ela fez sua estreia no teatro de revista, protagonizando a peça Poeira de Ipanema. Após alguns trabalhos na moda e no teatro, a transição para a televisão ocorreu de maneira orgânica. O início de sua carreira foi promissor, pois ela estreou na TV Globo, que já era a maior emissora do Brasil. Além de suas atuações em novelas, foi escalada para programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, ao lado de Luiz Carlos Miele, que se tornaria seu parceiro em diversos projetos. Uma coisa, eu já disse que só me caso com um homem que eu amo. Tem ou não tem o fator K? Saia daqui, seu rufiano! Soma da minha frente! Vocês querem fazer de mim uma fudana, é? Mas foi em 1972 que surgiu o convite para seu primeiro grande papel: interpretar a jovem rebelde Thelma na novela O Bem Amado, escrita por Dias Gomes. Por isso que você destila ódio, vingança, despeito! Ainda por cima é covarde. A personagem fez um enorme sucesso e impulsionou a carreira de Sandra Brea, consolidando sua trajetória como atriz da Globo. Em seguida, ela foi escalada para diversas outras novelas, como Elas por Elas, Os Ossos do Barão e Tititi. Tá vendo, André, no que dá você ser tirano? Eu tirano? É você sim, tirano! Se você não tivesse proibido o namoro dos dois, eles não teriam chegado a extremos como ele. Após o sucesso em O Bem Amado, Sandra Brea continuou a brilhar na televisão brasileira. Ela foi escalada para a novela Bambolê, que se tornou um marco em sua carreira. Glória, vamos chato cachê. Os homens estavam esperando para lhe aplaudir. Ai, que maravilha! Ai, você é o esplendor branco. Paralelamente, a beleza estonteante de Sandra a transformou em um dos maiores símbolos de beleza dos anos 70. Seu charme e sofisticação cativavam tanto o público quanto os profissionais da indústria, consolidando sua imagem como uma verdadeira musa da época. Assim, bem bonito, bem bonita. Assim, só tem o Baby Doll, assim, Baby Doll? bem transparente, bem sexy. Baby Doll, assim, bem Baby Doll, sexy. eu acho que Baby Doll bem sexy. deve ter um Baby Doll bem sexy. Ela posou nua para diversas revistas, algo que não era tão comum na época, o que lhe rendeu convites para estrelar filmes adultos e até pornochanchadas. Essa atitude ousada ajudou a elevar sua visibilidade e a solidificar sua imagem como um ícone de sensualidade nos anos 70. Ué, vou levar a compra pra casa, ué. E essa compra aí tava na lista? Tava na lista, não. Essa foi uma compra de impulso. Mas não precisa se preocupar. Ela é uma mulher objeto. Ao longo dos anos 70, ela se tornou uma figura constante na mídia, conquistando prestígio entre os diretores de novelas. Admirada pelo público, Sandra Brea era também alvo de desejo por muitos homens. No entanto, um episódio polêmico no final dos anos 80 marcou o início de um período sombrio e repleto de dramas na vida da atriz. Em julho de 1987, Sandra foi acusada de disparar 4 tiros contra um motorista.
Apesar da repercussão negativa e da intensa cobertura da mídia, o caso foi tratado como um mal-entendido. Infelizmente, logo após esse incidente, sua mãe tirou a própria vida, o que intensificou o sofrimento que já pairava sobre ela. Em agosto de 1993, a atriz sofreu um acidente de carro e precisou de uma transfusão de sangue. Naquele período, o controle nos hemocentros ainda era precário e foi assim que Sandra contraiu o HIV. Corajosamente, ela se tornou a primeira atriz brasileira a assumir publicamente sua condição de soropositiva, um ato de bravura em um contexto onde o estigma e o preconceito em relação à doença eram muito intensos. Sua decisão não apenas trouxe visibilidade para a questão, mas também ajudou a conscientizar o público sobre a realidade do HIV, desafiando tabus e inspirando muitos a enfrentar a situação com mais empatia e compreensão. Eu tenho AIDS. E agora? Vamos embora partir para a luta? Muito bem. Muitos não gostaram. Sinto muito. Durante todo o período em que foi soropositiva, Sandra falou abertamente sobre a doença, contribuindo significativamente para a conscientização em relação ao HIV. Sua disposição em discutir sua condição em público ajudou a desmistificar o vírus e a reduzir o estigma associado a ele. Com coragem, ela compartilhou suas experiências e desafios, encorajando outras pessoas a se informarem e a enfrentarem preconceitos. Que tipo de preconceito você começou a encontrar em relação às pessoas, Sandrinha? Bom, eu vou ter que abrir uma verdade meio dura, mas eu acho que alguém tem que falar. Bom, ok, todos. Basicamente, os amigos, eu soube quem era, né? Quem eram. No caso, não haviam muitos amigos, não. Foi difícil um dia me hospedar num hotel, quando eu fui fazer 4 dias e 4 noites de um leilão. E eu desmaiei 2 vezes, mas parece que o pessoal não entendeu bem, sabe? E me recusaram uma estadia no hotel. Eu já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material. Nesse ponto, eu assumi meu HIV e na hora que eu abri para defender a mulher brasileira e a criança. Ela costumava afirmar que não morreria por causa do vírus, mas sim devido a outra condição, como qualquer outra pessoa. Apesar de ter assumido publicamente sua nova realidade, após a contaminação, a atriz se afastou das novelas e passou a viver reclusa em sua casa. Essa decisão refletiu não apenas a luta interna que enfrentava, mas também o desejo de preservar sua privacidade em um momento tão delicado. Eu tenho 11 anos e 2 meses de AIDS. Sabe o que rola? Muita coisa. Rola muita coragem, rola muita fé em Deus, rola muitos amigos que te restaram, rola muita vontade de viver. Sandra também se afastou da maior parte das pessoas com quem convivia. Em 1996, ela foi internada para uma cirurgia em que retirou suas trompas, útero e ovário, mas se recuperou bem dos procedimentos. Sua última participação nas novelas da Globo ocorreu em 1998, quando fez uma aparição especial no último capítulo da novela Zazá. A trama abordava a questão do HIV através da personagem Jaqueline, que, assim como Sandra, havia contraído o vírus por meio de uma transfusão de sangue. Essa participação foi significativa, pois permitiu que Sandra continuasse a levantar a voz sobre a realidade do HIV, trazendo à tona a discussão em um espaço tão visível como a televisão. O mais importante é que depois da AIDS eu aprendi que meu nome Sandra não era só Sandra, era Sandra Amor. E meu amor para meu país é a minha briga. Em dezembro de 1999, Sandra enfrentou um novo desafio em sua vida. Seus médicos diagnosticaram um tumor maligno no pulmão em estágio avançado. A avaliação indicava que ela teria no máximo 6 meses de vida. Internada, passou por uma biópsia que confirmou a gravidade do câncer, e os médicos propuseram um tratamento com radioterapia e quimioterapia. No entanto, Sandra, em virtude de sua condição de soropositiva, optou por recusar o tratamento e decidiu deixar as coisas seguirem seu curso natural. No final de abril de 2000, já bastante debilitada, com dores intensas e insuficiência respiratória, Sandra finalmente aceitou a orientação de um oncologista.
No início de maio, foi levada a um hospital na Barra da Tijuca para exames, mas, infelizmente, não sobreviveu para conhecer o resultado. Sandra Brea se despediu do mundo em 4 de maio de 2000, aos 47 anos, em sua casa no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Mais tarde, Sandra Brea foi sepultada no cemitério São João Batista, em Botafogo, deixando um legado de beleza e talento que marcou gerações. Ao longo de sua vida, passou por 3 casamentos. Nos anos 70, uniu-se a Eduardo Espínola Neto e, nos anos 80, foi casada com o fotógrafo Antônio Guerreiro e com o empresário Arthur Guarici. Além disso, adotou um filho, Alexandre Brea Brito, que encontrou ainda pequeno em uma situação desoladora, em uma lixeira. Tragicamente, mãe e filho estavam em desavenças e não se falavam quando a atriz partiu, um afastamento que deixaria cicatrizes profundas. Após sua morte, o nome de Sandra continuou a ser associado a dramas e polêmicas, como um eco triste de sua história. A primeira delas veio através de seu ex-marido, Antônio Guerreiro, que afirmou que a versão que Sandra apresentava publicamente sobre sua contaminação por HIV era falsa. Em uma entrevista à revista Trip, ele alegou que ela contraiu o vírus após um breve relacionamento com um fotógrafo já falecido. Essa revelação causou ondas de especulação e dor. Sabendo que seu fim estava próximo, Sandra deixou uma carta com um pedido angustiante para Alexandre, seu filho adotivo, que transformasse sua casa em Jacarepaguá em uma fundação com seu acervo. No entanto, Alexandre tomou um caminho diferente e permutou a casa por outro imóvel, utilizando a diferença de cerca de R$20 mil para comprar um carro. Não se sabe se ele adquiriu outros bens com esse montante, mas o vazio deixado pela mãe parecia ecoar em suas escolhas. Alexandre lutava contra problemas de dependência química e se envolvia com o comércio de entorpecentes, o que, segundo rumores, agravou a distância entre ele e Sandra. 1 ano após sua morte, um mistério sombrio pairou sobre a família. Alexandre desapareceu sem deixar rastro. A última pessoa a vê-lo foi sua ex-esposa, Joseane, mãe de 2 de seus filhos. Emocionada, ela relata que Alexandre foi visitá-los, um ato raro de afeto. Depois encontrou um ex-cunhado desempregado, que lhe ofereceu um emprego de motorista. Joseane nunca imaginou que aquele seria o último dia em que veria Alexandre. Desde então, o silêncio tomou conta, e o destino do filho adotivo de Sandra Brea se tornou uma ferida aberta na história da atriz. Meu cunhado saiu de casa no dia marcado com ele para ir ao banco e depois não foi mais visto, os 2 juntos. Em uma entrevista ao jornal Extra, Joseane compartilhou detalhes impactantes sobre a vida de Alexandre e sua relação com Sandra. Segundo ela, a verdadeira responsável pela criação de Alexandre foi uma camareira de Sandra, que se dedicou a cuidar da criança enquanto a atriz estava imersa em sua carreira. Joseane mencionou que Sandra frequentemente alegava não poder deixar de lado suas oportunidades e compromissos profissionais, o que a levou a uma ausência marcante na vida do filho. A impressão que Joseane teve foi a de que Sandra não era uma mãe tão presente quanto muitos poderiam imaginar. Em vez de ser uma figura protetora, ela parecia evitar a aproximação com Alexandre, especialmente nos últimos anos de sua vida. O Alexandre, assim que eu conheci, ele me falou sobre a Sandra, mas não me falou de convivência, ele me falou de contato. Né? Ele sempre falou assim, bem dela, mas assim, a Sandra parecia que ela não tinha um bom relacionamento com a Alexandre. Após 18 anos de seu falecimento, Alexandre foi oficialmente declarado morto pela Justiça em um processo judicial que envolvia a herança de Sandra. O desaparecimento de Alexandre, que era o único herdeiro, complicou ainda mais a situação, fazendo com que o inventário se arrastasse por anos, sem qualquer avanço ou resolução. Em 2017, a neta mais velha de Sandra Brea, Rayana, junto com seu irmão, solicitou à Justiça que se tornassem inventariantes do processo, já que seu pai estava desaparecido há mais de uma década.
Rayana e seu irmão têm outra irmã, Ana, fruto de um relacionamento anterior de Alexandre, mas a relação entre os dois irmãos e Ana é praticamente inexistente. Em 2021, um novo desdobramento no caso agitou o processo. Um rapaz de 20 anos se apresentou como herdeiro, reivindicando o sobrenome de Sandra nos documentos. No entanto, a justiça impugnou esse pedido, alegando que ele não tinha direito a nada. Assim, o inventário de Sandra Brea acumulou mais de 1000 páginas, revelando toda a vida financeira da atriz, que, apesar de sua grandiosa carreira na televisão, cinema e teatro, faleceu em condições modestas. O que restou do seu patrimônio foi surpreendentemente pequeno, cerca de R$90 mil em contas bancárias, o FGTS acumulado durante seu tempo na TV Globo, uma casa em Jacarepaguá e um carro Gol de 1998. Infelizmente, bens preciosos como seu acervo pessoal e diários desapareceram sem deixar vestígios. Rayana revelou que, após a morte da avó, parte desse acervo pode ter ficado com um amigo de Sandra, aumentando a sensação de perda e mistério que envolve a herança e a memória de uma artista tão significativa. Ninguém soube informar onde os pertences de Sandra foram parar. Outro triste acontecimento envolvendo o legado de Sandra Brea foi descoberto pelo youtuber Welson Rocha, que durante uma visita ao cemitério São João Batista fez uma revelação chocante. Em 2015, os restos mortais de Sandra foram exumados e até aquele momento encontravam-se à espera de um jazigo no próprio cemitério. Isso significa que os admiradores dessa grande atriz não podem prestar suas homenagens, pois não há mais um túmulo onde possam se despedir e lembrar do impacto que ela teve em suas vidas. A ausência de um local de descanso final apenas intensifica a tristeza em torno de sua memória. Mas, apesar de todo o drama pessoal, especialmente nos últimos anos, o legado de Sandra Brea continua vivo. Seus netos ainda esperam ansiosamente pela resolução da herança, uma espera que traz consigo a esperança de um futuro melhor. O que você achou da história de vida de Sandra Brea? Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e não se esqueça de clicar em gostei. Antes de ir, preparei 2 vídeos aqui do canal que tenho certeza que vocês vão amar.